Meu amigo Marcelo, amigos do canal Flamengando, e aí pessoal, 25ª rodada da Série A. Rapaz, que rodada, hein? Dos 5 primeiros colocados, só o Flamengo venceu. Manteve a liderança do campeonato, num jogo muito difícil em São Paulo. Primeiro, um jogo maravilhoso, melhor jogo da rodada, um clima bonito na Neoquímica Arena lotada, a torcida do Corinthians fez uma festa muito bonita, foi uma consagração do futebol. E o Flamengo começou com muita dificuldade. A partida, o Corinthians foi para um jogo de muita entrega, de muito contato físico, de bola aérea, de jogada em profundidade, pouco semelhante com o que fez o Estudiantes no meio de semana. Teve sucesso, foi melhor no primeiro tempo, perdeu uma penalidade com o Yuri Alberto, mas virou 0-0. Mas logo no início do segundo tempo, o Felipe Luiz faz 2 alterações na volta. Ele tira o Léo Pereira, eu achei que ele ia tirar o Ortiz, eu achava que o Danilo tinha que entrar para que essa jogada mais aguda de lançamento tivesse assim um jogador mais descansado, mais firme. Mas como o Léo Pereira é mais físico, eu achei que ele ia tirar o Ortiz, ele não tirou. E com 5 minutos o Guinegão enfia uma bola para o Yuri Alberto, ele ganha do Ortiz na corrida aí. O Ortiz fez uma boa partida, não estou aqui fazendo nenhuma crítica a ele. Ele ganha na corrida, bate cruzado, faz 1-0 para o Corinthians. Yuri Alberto, jogador importante, 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Só que a partir daí o Flamengo voltou para o jogo. O Flamengo, que jogo. E com 9 minutos, uma jogada lá pela esquerda com o Alexandre, a bola chega na área para o Carrascal e ele dá assistência para o Arrascaeta, que é muito rápido, domina e bate. Cantinho seria uma chance para o Hugo Souza. O Flamengo com 9 minutos empatava e começava a tomar conta do jogo. Não é uma conta que o Corinthians não jogou, não foi isso. Mas o Flamengo foi melhor, começou a criar as melhores chances, a envolver. O Corinthians cansou. Aquele jogo físico cobrou um preço do Corinthians que ele não pôde suportar o jogo todo, e o Flamengo, mesmo cansado, se portou muito bem fisicamente. As alterações do Corinthians não deram efeito, a do Flamengo deram mais efeito. Eu não teria tirado o Bruno Henrique, mas ele tirou. E o Plata não entrou mal também, ajudou, acho que todo mundo ajudou, mas o Luiz Araújo, quando entrou no final, fez diferença, porque não só porque fez o gol, mas principalmente porque fez o gol, né? Uma jogada na área, em que a bola é rolada para ele, e ele consegue, né, um lateral batido rápido pelo Gonçalo Plata, a bola chega no Carrascal, ele consegue fazer o passe para o Luiz Araújo, e o Luiz Araújo estopa. Flamengo 2, Corinthians 1. Jogo importantíssimo, resultado importantíssimo e atuação muito bonita, principalmente no segundo tempo, quando teve que sofrer sobre sofrer e quando teve que tomar conta do jogo sobre tomar conta do jogo. Como eu disse, os 5 primeiros perderam, exceto o Flamengo. O Palmeiras perdeu na Bahia para o Bahia por 1-0, um lançamento do goleiro Ronaldo. Eu não vi o jogo do Palmeiras, estava vendo o clássico Botafogo-Fluminense, que foi bem fraco no horário. E o lançamento para o Ademir, ele invadiu a área, driblou o zagueiro do Palmeiras, chutou inapelavelmente para fazer 1-0. No final do jogo, o Abel reclamou do gramado, o Rogério disse que o time do Abel só joga em lançamento, enfim. Os treinadores trocaram algumas farpas via imprensa, mas o Palmeiras perdeu por 1-0 para o Bahia, e o Bahia se aproximou ali do Botafogo na briga, tirou 3 pontos do Mirassol no 4º lugar, a briga ali para o 4º lugar está embolada, porque o Mirassol jogou em Minas e perdeu para o Atlético por 1-0. Rapaz, é curioso notar, né? Os times que às vezes têm um jogador a mais. O Atlético, semana passada, contra o Botafogo, tinha um jogador a mais, perdeu. O Mirassol terminou com 2 a mais contra o Atlético. Jogou o primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, o jogador do Atlético é expulso, o Alonso. O Mirassol joga o segundo tempo todo e no final ainda o Atlético fica na prática com 9, porque o Júnior Santos está machucado, e o Mirassol, por mais que tenha chutado 18 bolas no gol do segundo tempo, o Ederson, o goleiro do Atlético, fugiu o nome dele, tenha sido o melhor em campo, o Mirassol não conseguiu empatar. E hoje no Botafogo Fluminense também. O Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo deu a bola para o Botafogo. O Botafogo não conseguiu empatar, ainda levou o segundo gol do Lima, um gol de muita tranquilidade do Lima, que entrou no segundo tempo. Mas, voltando para o jogo do Atlético Mineiro, o Atlético é o único time brasileiro que sobreviveu na Copa Sul-Americana no meio de semana, né, ao vencer o Bolívar nos acréscimos por 1-0, o gol do Bernard. O Atlético acabou segurando a vitória por 1-0, que bota ele com 32 pontos, longe da zona do rebaixamento, mas ainda longe
de algo melhor via Campeonato Brasileiro. O Botafogo, já falei, perdeu para o Fluminense 2-0, depois de muito tempo o Fluminense ganhou do Botafogo. Falta capacidade de arremate ao time do Botafogo, falta velocidade, falta intensidade. O Botafogo dominou o segundo tempo. No primeiro tempo que o Fluminense teve mais bola, mas o Botafogo teve boas chances, mas o resultado acabou sendo justo. O jogo foi fraco, na minha opinião, porque o Botafogo não conseguiu levar o jogo à emoção, né? Empatar e tentar virar e tal, e o Fluminense acabou vencendo na estreia do Zubeldia por 2-0. O Cruzeiro perdeu para o Vasco aqui no São Januário por 2-0, um resultado importante para o Vasco, importante para o campeonato. O Cruzeiro jogou bem e levou 1-0. Insistiu, mas levou o segundo gol e não conseguiu fazer um gol no Vasco. Vasco 2, Cruzeiro 0. Lá no Ceará, o Fortaleza, as equipes que estão no Z4, nesse momento já estão a 4 pontos de deixar a zona, o 17º. Situação muito difícil, mas desses aí, o que parece que está ainda querendo reagir é o Fortaleza. O jogo não foi bom contra o Sport, mas o Fortaleza foi melhor e ganhou por 1-0 o gol do Lucas Sacha no finalzinho do primeiro tempo. Chute bonito dele, Fortaleza 1, Sport 0. O Sport está rebaixado, né? E o Fortaleza tentando sair, mas ainda uma distância grande do 16º colocado. O Inter e Juventude empataram 1-1 no Sul, acho que o pior jogo da rodada, não vi todos, mas dos que eu vi foi o pior. Mas o Juventude somou um pontinho, o Inter também. Ambos precisavam vencer, não venceram. Hoje no jogo das 11 o Grêmio ganhou, hoje é domingo, né? O clique vai subir na segunda, então ontem o Grêmio ganhou do Vitória por 3-1, Vitória parece não dar força, não sinais de força não. Vamos ver, tem muito campeonato ainda, mas o Vitória a coisa está feia. 3-1 para o Grêmio, que deu uma respirada boa ali, fugindo das últimas colocações do campeonato. Então nós vimos o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, os primeiros, o Mirassol, o Botafogo, o São Paulo. Né? O São Paulo é o 6º, vai jogar na rodada amanhã, hoje, segunda-feira, contra o Ceará. São Paulo e Ceará. No meio de semana tem rodada da Série A e, mais uma vez, as equipes vão a campo. Depois, no final de semana, e aí tem a parada para a data FIFA. Flamengo, a gente sabe, falamos aqui no Coluna, falamos na Live Raiz, falamos no Match Day, enfim, perdeu para o Estudiantes por 1-0 no meio de semana, mas ganhou nos pênaltis e avançou, é um dos 4 melhores na Libertadores. Libertadores que tem Flamengo e Racing Clube de um lado, Palmeiras e LDU do outro. O Palmeiras vai decidir a segunda partida em São Paulo, o primeiro jogo é no Equador, o Flamengo decide em Avejaneda, no Cilindro, primeiro jogo no Maracanã, dia 21 de outubro. Volta a Libertadores ainda sempre, só em outubro que o Flamengo volta a campo pela Libertadores. Então foi isso, resultado muito bom. Flamengo 2, Corinthians 1 de virada, num jogo muito difícil, num grande partido do campeonato, um dos melhores jogos do campeonato, muita emoção, um ambiente muito bonito e o Flamengo mostrando que tem caixa para ser campeão brasileiro. Hoje, Live Raiz, 21 horas, vamos estar juntos para bater aquele papo gostoso e ver o que a gente pode extrair mais com nossa conversa. Para terminar o clique, que eu esqueci, na Série B, no último clique, eu disse que o Atlético Paranaense se aproximava do G4, já está em terceiro. O Atlético está num viés de ascensão, deve subir para a Série A, vamos ver, tem muito campeonato também. E na Série C, no Grupo A do mata-mata, né? São 4 times, 2 grupos de 4 nesse mata-mata. Os 2 primeiros sobem, os dois primeiros sobem e os campeões de cada um dos grupos disputam o título. No grupo A, 3 jogos, 3 empates. Todo mundo tinha 3 pontos até essa rodada, em que os visitantes venceram. Floresta e Londrina ganharam, de Caxias e de São Bernardo, e agora tem 6 contra 3. E no grupo B, a Ponte Preta com 10 está classificada para a Série B praticamente. Precisa de um empate, o que o Náutico não ganha um dos 2 últimos jogos, e a Ponte já estará na Série B do ano que vem. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Canal Flamengano, Mengão 2, Corinthians Paulista 1. Valeu, Marcelo.